Bora lá, galera, vamos falar aqui sobre a nossa prova, né? Então, nessa nossa avaliação, o que nós temos que ter em mente? Os assuntos são eletrostática, um pouquinho de calorimetria, um pouquinho de dilatação e um pouco de cinemática. Então, essa prova não está tão difícil assim. Se você ver, se você estudou, se você lê ela com muito carinho, você vai ver que dá para resolver sem muita dificuldade, né? Então, vamos lá. Primeiramente, a questão 1 está querendo saber qual é o número de partículas, qual é o número de elétrons contidos em uma gota de óleo. Para isso, ele fala que essa gotícula adquiriu uma aceleração de 10 a 4 metros por segundo ao quadrado. Pô, Gabriel, o que é essa aceleração de 10 a 4 metros por segundo ao quadrado? Então, eu já resolvi uma questão desse tipo em sala antes do recesso. Quando ele fala sobre força, toda força é igual a massa vezes aceleração. Força é igual a massa vezes aceleração. Não esquece. Tá legal? Nesse caso, a força é uma força elétrica, onde ele te deu o campo. Então, você vai falar que a força elétrica é igual a massa vezes aceleração. Você vai usar essa fórmula. Feito isso, você vai descobrir qual é a carga elétrica, porque vai ser sua única incógnita. Você tem a massa, você tem a aceleração e tem o campo elétrico. Então, falta descobrir quanto vale a carga elétrica. Descobrindo quanto vale essa carga elétrica, você vai dizer para mim quantos elétrons participam dela, né? Então, se um elétron tem uma carga de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, quantos elétrons estão contidos nessa carguinha que você encontrou? É isso. Escreve tudo, desenha, faz com calma, vai dar certo. Segunda questão. Numa experiência feita para investigar relações entre grandezas eletrostáticas, duas placas condutoras e paralelas, A e B, separadas por uma distância de 5 centímetros, foram submetidas a uma diferença de potencial de 100 volts. Então, ele está dizendo aí que são duas placas carregadas que têm uma DDP, um U de 100 volts e a distância 5 centímetros. Primeira coisa que você tem que fazer, converter essa distância para metros, né? 5 centímetros serão metros. Determine o módulo do campo elétrico entre as placas. O campo elétrico tem até um nome. A fórmula do campo elétrico é um nome que eu sempre falei em sala. Letra bola. Uma partícula de carga 3,2 microcoulombs sai da placa A e chega à placa B. Qual é o trabalho realizado pela força elétrica sobre essa partícula? Lembra, o trabalho não depende do caminho, o trabalho só depende da diferença de potencial, só depende da DDP. Dá uma olhadinha na fórmula e aplica isso aí. Terceira questão. Nessa terceira questão, ele está pegando um sistema e está mais uma vez querendo que você calcule o trabalho. Ele fala que a partícula sai do ponto A e vai para o ponto B. Beleza? Então, lembra que o trabalho é a carga vezes a diferença de potencial. Potencial inicial, que é 100, menos o potencial final, que é 20. Aplica aí, seja feliz. Próxima questão. Ele está falando aí que a Polícia Rodoviária Federal revelou radares na Ponte Rio-Niterói são do tipo inteligente, ou seja, se calcula a velocidade média do condutor na via. Então, admita que entre dois radares sucessivos da Ponte Rio-Niterói corresponde a um trecho de 1 km. O motorista percorreu 0,81 km nesse trecho com velocidade de 90 km por hora. Mas a velocidade máxima permitida pela ponte é de 80 km por hora. Então, qual é a velocidade que ele tem que percorrer no trecho restante desse 1 km, né, para não ser multado? Então, você vai fazer a continha da velocidade média para um e depois fazer a continha da velocidade média para o outro. 5. Esteiras rolantes horizontais são frequentemente instaladas em grandes aeroportos para facilitar o deslocamento das pessoas em longos corredores. A figura ao lado mostra duas esteiras rolantes que se deslocam em sentidos opostos com velocidades constantes em relação ao piso em repouso e de mesmo modo, igual a 1 metro por segundo. Então ele está falando que existem duas pessoas que estão andando em sentidos opostos sobre a esteira.
Na esteira 1, a pessoa está com 1,5 metros por segundo. Na esteira 2, a pessoa está com 0,5 metros por segundo. Como essas pessoas estão em sentidos opostos e elas são ainda ajudadas pela esteira, a pessoa que tem velocidade de 1,5, quando sobe na esteira, fica com a velocidade de 2,5. A pessoa que tem velocidade de 0,5, quando sobe na esteira, de 1,5, perdão, não, é 0,5, quando sobe na esteira, fica com uma velocidade de 1,5. Então, ele quer saber quanto tempo demora para que essas pessoas se encontrem, certo? Sabendo que a distância é de 120 metros. Questão de velocidade média. Show, bora lá, questão 6. Dilatação térmica, nosso primeiro assunto da sua apostila, né? Ele está falando aí o seguinte. Com base nos dados obtidos nesse gráfico, determine o comprimento final de uma barra feita do mesmo material da barra utilizada para a obtenção do gráfico acima. Tendo o comprimento inicial, olha só a questão. Ele deu um gráfico. Nesse gráfico, você tem a temperatura e a variação do comprimento. Você vai usar esse gráfico para poder descobrir o coeficiente de dilatação. Você vai aplicar a fórmula da dilatação, certo? Aí, quando você achar o coeficiente de dilatação, você vai usar essa fórmula de novo, só que com os dados que o problema deu abaixo. Ó, comprimento inicial 3 metros, temperatura 20, ela vai para qual temperatura? 70, ele quer saber quanto ela cresceu. Então você vai extrair do gráfico quanto vale o coeficiente de dilatação, é só aplicar a fórmula e depois repetir a mesma fórmula embaixo, tá? Com dados trocados. Questão 7. Sabe-se que mudanças significativas referentes a famílias brasileiras estão relacionadas ao impacto do desenvolvimento tecnológico da sociedade como um todo. Uma dessas mudanças é o uso da tecnologia na reprodução humana. Então, vamos lá ver o que ele está falando aqui. Com base nessas informações, determine a temperatura. Beleza. Ele estudou a temperatura de menos 196 graus Celsius. Ele só quer que você passe essa temperatura para Fahrenheit. Aí você tem que lembrar da nossa formulinha que a gente usava já para fazer isso. Certo? Então, bora lá. Questão 8. Questão 8 está falando sobre a ponte Rio-Niterói. Está falando que o comprimento inicial de uma peça da ponte é de 400 metros, que existe um espaço de 13 centímetros de abertura e que o material que constitui a ponte tem um coeficiente de dilatação de 10 a menos 5. Ele quer saber qual é a variação de temperatura para que essa ponte dilate tudo que ela pode dilatar, ou seja, 13 centímetros. Mais uma vez, faça a conversão de unidades e aplique a fórmula. É só isso. Questão 9. A questão 9 ele quer que você diga qual é a variação de temperatura em Kelvin. Aí eu quero que você compare. Qual é a relação que Kelvin tem com Celsius? Porque a tabelinha que ele deu aqui está em Celsius. Então, faz essa conta e você vai achar. E questão 10. A questão 10 tem um texto grande, mas é exatamente igual às outras questões. Ele te dá duas barras e quer saber qual é a distância entre elas quando essas barras dilatam. É somente isso. Você vai aplicar a fórmula de dilatação e descobrir o que ele quer aí, que é a distância. Beleza, galera? Então, é essa a sua avaliação. Faz com muita calma, se necessário, desenha e vai dar tudo certo. Show de bola? Forte abraço para você, um beijo no seu coração. Tchau, tchau.